Oi, pessoal. Então, meu nome é João Henrique Coz, eu sou professor de Geografia, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre o Brasão de Garopaba. Para isso, eu tenho aqui a ajuda técnica profissional da designer Manuela Amorim. Tá correto o nome? Se tu quiser continuar se apresentando, por favor. Sim, João, é Manuela Vitória de Amorim, mas nome profissional aqui é Maeve. Maeve Designer, né? Isso, Tá, é uma empresa instalada em Garopaba, né? isso. E tu é nativa É também de Garopaba, né? nativa, nativa. Tá, então tu vai ser também a nossa cobaia para nós discutir essa questão do brasão, porque teve sempre presente no teu cotidiano e na tua vida nessa imagem. Muito, muito. Principalmente os elementos, né, na parte de baixo ali do brasão. Historicamente, tu vai olhando os elementos e vai reconhecendo a história, né, do município. E se identificando também. Essa é a parte mais legal, né? Ah, que legal. Eu confesso que quando eu vim para Garopaba e vi o brasão, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o peixe no meio do brasão, né? E daí Uhum, na época eu pensava que era uma justificativa do nome, mas depois, é o que a gente vai ver hoje, tem outros sentidos também aí, né? com certeza. Muitos sentidos. Então, Vamos começar, João. pode Vamos ser. começar? Vamos começar. Então, a ideia de falar do brasão, pessoal, é que agora, no dia 1º de julho de 2021, a lei, que não tenho o nome da lei, depois a gente pode confirmar, mas a lei que criava o brasão e definia o brasão, completou 50 anos. Isso, Lei Aqui. 186/71. Completa 50 anos. E o brasão, ele é um instrumento, né, utilizado por várias instituições, principalmente os municípios, para dar uma identidade a uma representação cultural, simbólica da sua historicidade, do seu espaço, né, e também da sua geografia. E por isso o meu interesse como professor de geografia. Dentro do litoral sul catarinense, eu tenho estudado os brasões de todos os municípios para ver se eles servem de instrumentos também para facilitar as aulas de geografia. E nessa discussão e tudo, eu também vi que a Manuela estava trabalhando com a produção de um mapa, né, ano passado, e que ela ia utilizar também o mesmo elemento. E a gente chegou nessa conclusão que, olha, hoje, na versão digital, ela não corresponde muito àquilo que a gente vê em outros lugares. Deve ter alguma coisa que a gente não está fazendo certo no brasão, né? De repente o brasão não está bem representado e tal, o que a gente pode fazer? E daí a gente foi atrás, construiu toda a história, fez várias descobertas, e eu vou pedir para a Manuela, então, falar um pouco sobre isso. Primeiramente, né, boa noite a todo mundo que tá escutando a gente, tá interagindo. João, essa parte do brasão, quando eu tava dentro do setor público, né, trabalhando com a parte de design, tava tão habitual, eu nunca me questionei, né, porque quando a gente trabalha com design, eu até criei a forma monocromática do brasão, que no próximo slide vocês poderão observar. Mas eu sempre tive contato com esse brasão e eu sabia que com o decorrer do tempo ele sofreu alguma modificação por conta da vetorização do material, né? Historicamente no município teve várias cidades, na nossa cidade, cada nova gestão, né, política, antes de ser implantada a lei que é forçado usar o brasão como representação do município, da prefeitura, foram criadas várias identidades visuais específicas para aquela gestão. E eu acho que nesse período de tempo pode ter ocorrido de ter perdido o arquivo, né, até por uma mudança de computadorização dos materiais, né, jogado em drives e afins. E a única versão que tinha, né, na prefeitura atualmente era esse material aqui, cujo está na tela, que é esse brasão com essa representação. É visível que ele é bem vetorizado, então alguns elementos aqui estão ocultos, né? Eles são ocultos que acabam ocultando também a história, né, João? O que a gente acha importante é ressaltar e reviver, é praticamente uma restauração, né, do brasão. É uma obra de arte feita pelo Ludwig, né, já deixando, né, o reconhecimento pelo grande artista que desenvolveu muitas outras obras também para o município. Ele é forte, é um símbolo forte e que tem que trazer cultura para o município, ele tem que ser representado nesse símbolo. A gente já está acostumado a ver de um brasão, às vezes, muito rápido e simples, e o brasão de Garopaba, ele não é assim, né? Ele é complexo, ele tem uma série de elementos para contar uma história, né? Eu acho que isso é uma oportunidade muito boa para Garopaba poder falar de si mesmo. Então, revitalizar ele e indicar os... Revitalizar não, porque não é refazer o logo, né? Ou o Uhum. brasão, não é fazer uma nova identidade. É simplesmente poder reproduzir, muito próximo do que o que a lei dizia, é poder contar uma história com essa figura que está presente em vários elementos aonde Garopaba se apresenta, né? Sim, e como eu falei, é uma restauração. É como a igreja velha aqui do município, né, que Sim. passou por uma restauração histórica, que reviveu muito, né. Eu argumento mais como uma identidade visual.
né? Esse elemento que ele tem uma simbologia, tem uma representação, ele tem que ser feito, até propriamente por uma questão artística, adequadamente seguir os padrões, né, que foi desenvolvido pelo artista, no caso o Ludwig. Então, essa modificação com o tempo não agride somente a cultura, mas também, né, a legibilidade do documento, que é fundamental para o município e até em questões de leis de aplicação, né? E nessa parte da história eu deixo contigo, João, um pouco desse aparato Ah, histórico. que legal, então. Tu pode ir até a lei ali para me fazer um comentário, então, do Claro. brasão? Isso. O que que acontece? O recurso digital hoje de uma imagem, normalmente a gente pesquisa na internet ou solicita para alguém e a gente acaba reproduzindo. Eu mesmo já fiz materiais que eu tinha que explicar sobre Garopaba e precisava usar o brasão e pegava o que eu encontrava na internet. Então, esses elementos, eles perdem um pouco da resolução e da qualidade em comparação ao original se ele tem uma certa idade. Ele não é uma arte construída a partir dos recursos de computadores. Ele foi feito por um artista, reproduzido em tela, né, no início da década de 70, e daí isso vai se tornar a lei. Então, dessa produção em tela de vários elementos para virar um produto digital hoje, reproduzido para documentos de textos, os PDFs, várias coisas que a gente reproduz, muita coisa mudou, como tu comentou, né? E como a gente falou no início do vídeo, a gente ficou curioso em saber essa origem, então a gente foi atrás da primeira coisa, que é a lei, e atrás de saber quem foi o autor. Então, a lei é de 71, e o autor, ele está um pouco mais para baixo, pode mostrar para mim, por Lá favor? embaixo. Wolfgang Ludwig Ludwig Wittgenstein. Hall. Ele era um suíço, né, que veio para o Aqui. Brasil, e o sobrenome dele é muito famoso por ele ter sido um arquiteto muito importante na projeção de vários projetos em Lages, aqui em Santa Catarina, né, em Laguna, em Florianópolis, e também foi um dos responsáveis por criar um acervo, né, da cultura em relação a Anita Garibaldi e o próprio Garibaldi. Então ele tem uma coletânea de materiais sobre essa história. E quando a gente foi pesquisar sobre o autor, então, já que ele foi o cara que criou, depois a gente vai falar sobre os temas da lei, a gente descobriu que, infelizmente, ele já faleceu, ele era um senhor mais velho, né? Tem até umas entrevistas que vocês podem encontrar aí no YouTube. E esse acervo, eu acho que vou trocar a palavra acervo para falar coletânea, tá? Porque acervo dá a ideia de que é fácil ir lá pegar. E não, é uma coletânea, é uma coleção que ele tinha. Então não é uma coisa simples. Um acervo é quando está disposto e fácil de consultar, né? Então essa coletânea dele, ela acabou sendo disponibilizada por um período para o governo do estado de Santa Catarina, e ela foi parar na UDESC, em Santa Catarina, no campus Ceres, onde eles têm a guarda, então, dessa coletânea. Só que agora a gente está vivendo a pandemia da Covid-19. Então, nesse momento, essas instituições elas não estão abertas para a gente chegar lá e consultar. Mesmo que a gente converse com os responsáveis, eles não estão autorizados a fazer isso, né? Porque é uma instituição que está com as portas fechadas, né? Atendendo de forma remota. Então, a gente vai contar hoje com a visualização desse brasão com aquilo que a gente já teve acesso. E a gente vai fazer essa comparação. E para poder falar um pouco mais do brasão, a gente tem dentro da lei alguns elementos para apresentar. Então, João, aqui nessa parte, a heráldica é muito importante, que é uma representação fidedigna ao documento, né? E nessa representação aqui, a gente já, como você citou anteriormente ali, a gente teve várias referências, né? A gente buscou várias referências. Qual seria o original, né? Porque cada elemento, cada brasão que a gente encontrou tinha uma cor diferente, algum detalhe diferente, uma representação diferente, o que isso confunde muito. E só realmente o original vai nos dar uma certeza absoluta do que tudo que está acontecendo. Por exemplo, aqui você já visualiza esse do MBI atual na gestão. Acho que desde 2010, por aí, eu só visualizo esse brasão, nunca mais visualizei nenhum outro. Então, ele tem, né? Depois a gente vai entrar mais a fundo sobre as referências de cada elemento, mas só para as pessoas que estão assistindo agora ter uma identificação e perceber como o Brasil do município ele tem uma variação absurda em vários lugares e várias situações e que precisa solucionar isso para ter uma unidade de identidade, né? Para fortalecer esses elementos. A gente vê quando olha assim por fora, é igual, tudo igual, mas não. Né? Por exemplo, esse aqui, as estrelas que representam a inteligência do garopabense, depois a gente vai aprofundar mais, está presente nesse, mas já não está mais presente nesse que está
lá na Câmara de Vereadores do município. Que é citado até como o mais antigo, né? Que seria mais próximo do original. Assim, já que tu falou da diferença dos três, eu agora me dou conta de como em alguns formatos o escudo ele está bem destacado e no atual utilizado digital, por causa do contraste, né, para sair melhor na impressão, ele acabou ficando muito misturado, né? E a bandeira me parece bem legal, né? Eu gostei muito dessa bandeira. Eu não me lembrava dessa representação da bandeira aí, é bem caprichosa. Essa aqui, ela inclusive está dentro do gabinete, tá? Da prefeitura. Eu não sei se essa bandeira ela é muito antiga, não averiguei, mas tem a impressão que sim, tá? Tem uma impressão que no mínimo uns 20 anos ela tem. E esses elementos aqui, ela é bem detalhada, o bordado dela é bem detalhado. Você pode visualizar aqui embaixo, esses elementos, eles são bem próximos que estão presentes também da prefeitura lá e também na Câmara de Vereadores. Só que a gente já pode visualizar principalmente questão de tons, né? Do brasão não é nem a conjuntura dele, o formato dele, porque ele tem uma semelhança muito grande, né? E essa questão Sim. física, digamos assim, geral, dele de olhar e você perceber, todos eles são iguais. Você consegue identificar que é o brasão de Garopaba, mas tem elementos, por exemplo, a parte aqui da representação agrícola, né? Desses elementos já não estão mais presentes no atual. Ele virou simplesmente um borrão vermelho ali central. Esses são detalhes que já começam a surgir nessa representação. Aqui as estrelas estão vermelhas, aqui as estrelas estão amarelas. Ah, sim, é. O amarelo deve ter sido para aproveitar um pouco da tinta, né? Porque era vermelho, né, na lei, né? Exatamente. Então depois a gente vai entrar mais adentro só para as pessoas visualizarem como tem um conflito, inclusive até propriamente da faixa, né? Ó, a faixa ela é Ah, bem eu não mais em tinha volta visto, também aqui tem, e aqui ela é mais aberta. Então a gente não tem noção se o oficial ele tem essa faixa mais aberta ou se ele é mais encorpado. Aí eu te sim. pergunto, qual desses é o original, né? Qual que seguiu o padrão original? Então a gente somente com o original a gente está nessa busca, né, João? A gente pretende Sim. fazer outras lives, finalmente mostrando esse brasão. Tomara, porque esse é o objetivo, né? Indo mais para baixo, André, agora a gente entra, né, João, nessa parte mais histórica e um pouco do design. Eu acho que eu vou introduzindo e a gente vai complementando, pode ser? O Brasil do município de Garopaba consta um escudo moderno com uma coroa mural de uma alegoria externa e de uma faixa envolvente. Ou seja, né, ele tem essa representação aqui. Esse é o É disso que ele, escudo, é isso. disso que ele está falando. Isso, o escudo está aqui, né, e a representação da coroa está aqui. Tá, e a Então, faixa envolvente é a faixa de baixo ali, né? Tá, exatamente, a faixa envolvente seria isto, tá? tá. Então, o escudo, por sua vez, é dividido em 4 campos, quartéis, né, 2 laterais simétricos, nas cores verde e amarelo, e um central na forma triangular. Eu vou por partes para a gente visualizar. Esses aqui e isso Então, aqui. no lado é verde e amarelo, tá certo. E o do centro deveria ser... Ele só fala da forma triangular. Aí agora a gente Tá. vai na cor rosa claro. Esse é o primeiro ponto, Ah, João, tá, que não foi seguido aqui em nenhum desses elementos, tá. principalmente, ó, né? Aqui É, nenhum deles foi seguido essa instrução do dentro do triângulo ser aplicada a cor é. rosa claro. É uma Então esse cor difícil de reproduzir também no bordado e na impressão, né, muitas vezes. Ou até na própria pintura, não é uma coisa fácil de refazer, né? sim, porque geralmente já tem o fundo branco e a É, pessoa já pensa, de repente ficou melhor aqui no fundo branco de visualizar os entendi. elementos. É. Como te Mas digo, eu ia adorar ver rosa para ver como é que ficava, né? depois Ah, tem o tá. spoiler, depois tem o Ah, spoiler. tá, tá, tá. Eu acho que nessa linguagem, João, foi realmente o que aconteceu. Não acho que não seja culpa de ninguém, né? Nesse Sim, sentido, sim, mas é. foi uma questão de tempo, espaço, de que Sim, essa é. arte foi se modificando com o tempo e depois de 50 anos, né? A Sim. gente poder resgatar esses elementos e olhar com mais carinho para cada parte do brasão é que vai fazer a diferença e trazer essa representação. Então, só para concluir ali, então, o escudo é dividido, né, nesses cartéis, tem as duas laterais simétricas, nas cores verde e amarela, e o Uhum. central em forma triangular, que é esse aí, tá? É isso aqui. Na cor rosa claro, e um na parte inferior em azul celeste. Que é esta Né? parte aqui, que E isso aí, encobre a garupa, né? isso. Aí, no campo azul celeste, está representado um peixe, daí diz na lei entre parênteses garoupa, né? Uhum.
Simboliza esse peixe a riqueza das águas, sendo o pescado, no sentido amplo, a maior fonte de renda do município. Simultaneamente, o peixe simboliza o espírito cristão, que entrelaça o povo da comuna. Então, como para o cristianismo, né, o peixe tem um símbolo, é um símbolo importante, né? Mas uma das coisas que eu acho que acaba trazendo uma proximidade com a palavra garopaba, né, é que escolheram o peixe garopa. Eu sei que a garopa, os pescadores contam, que ela não era tão rara antigamente, hoje que é mais raro, né? Era mais comum e era um peixe nobre, né? E que as pessoas pescavam, né, aqui em Garopaba. E, claro, ela é comum em todo o litoral, né? Então, não só Garopaba, né? Inclusive, a gente tem uma nota, né? Com uma nota de dinheiro com uma garopa. Isso também. Sim. Então, tem muito simbolismo na presença desse peixe. Mas aí que eu fico uma dúvida contigo. Será que ele quis trazer isso aí pro título do nome do município? Porque tá muito destacado, né? Aqui, a garopa, primeiramente, eu acho que o azul celeste, para contextualizar, né? Como se o peixe estivesse no mar, né? Envolto, né? A gente, é uma baía, né? E trazer esse peixe, acho que por realmente naquela época ser algo que representasse muito, né? Porque pelo nome Garopaba, ele até cita a questão do Tupi-Guarani. Então ele tinha conhecimento de que não é necessariamente pela garopa, né? É por causa da enseada, né? Então, aí fica já mais um estudo para a questão da historicidade dessa aplicação, né? A gente sabe que o Padre Bessing, quando escreve o livro dele sobre a história de Garopaba em 1980, ele relembra dessa situação, né, de que é uma enseada de barcos e o título Iopaba e Igarapaba, né, tudo remete a uma expressão guarani que também lembra a palavra Garopaba. E tem, assim, em outros materiais que eu já vi antigos, de mapas e cartografias antigos, tem também essa representação. Então, inclusive no período da própria armação, né? Então, pode ser que esteja muito próximo essa questão indígena, né? E aí que eu trago a questão da geografia também. Tu imagina, o colonizador e os primeiros imigrantes que vêm para cá, eles vêm para um território que já é ocupado e já tem nome para tudo. Cada cantinho tinha um nome, só que, claro, que era pela população que vivia aqui, que eram os indígenas. Então, isso é aproveitado, né? Mas olha só, João, eu acredito que o objetivo em si do peixe, né? Talvez a garopa foi porque ele é um peixe bonito, primeiramente, grande, mas ele tem uma presença, um significado de presença. Sim. Mas aqui na lei a gente pode visualizar aqui também que esse peixe representa a riqueza das águas, né? Sendo tem isso pescado também. no sentido amplo, é a maior fonte de renda do município. Eu acredito que ele buscou o espírito cristão também, ele cita através do cristianismo, né? Que o peixe ele tem representação cristã, que entrelaça o povo da comuna. Comuna seria da própria comunidade, é uma expressão para representar o grupo, a vila, né? Isso. Então, eu acho que esse peixe, acredito, né, que esse peixe foi para trazer essas forças, primeiramente, porque é um peixe que tem uma representação forte, né? Tanto é que ele está na nota de 100 reais. E trazer essa representação para o município em si, né? Que bom que tu lembrou, eu tinha esquecido qual era a nota. Tu vê, a gente há tanto tempo usando nota, eu esqueci de qual era a nota que ele aparecia. Essa do peixe é mais porque ficou muito fácil de perceber ele, e eu acho que aquele leigo que vem de fora e vê a representação do brasão nos símbolos de Garopaba já faz essa referência, porque a gente tem que contar toda uma história da enseada para poder explicar a origem Guarani, da nomenclatura e tal. E ver só a garopa ali, pronto, o cara vê só, a garopa tá ali, Garopaba, pum, terra onde tem Garopaba, quer dizer, onde tem garopa, né? Sei lá, sim, não sei. Claro. A gente também tem que entender o lado desse observador externo, né? Que é o que a gente atrai muito para cá, pro território, já que a gente oferta o turismo, né? E toda a representação histórica, principalmente dos pescadores, eu acredito que essa ideia de ter trazido essa representação foi para justamente reforçar esse compromisso, né? O Campo Rosa, claro, central, apresenta no triângulo uma alegoria com vistas às atividades agrícolas, comerciais e industriais do município. São configuradas, respectivamente, por cana-de-açúcar e espigas de arroz, pelo símbolo alado de Mercúrio e por uma engrenagem mecânica. Então, esse conjunto de símbolos ele é muito utilizado, pelo menos tanto naquela década, né, como em outros elementos brasileiros. Se utiliza o Mercúrio para a questão da saúde, a questão da engrenagem, empresas industriais utilizavam esse símbolo, e na agricultura os ramos, né,
Tanto é que o Brasil também tem no seu brasão, tem lá o fumo, né? Um dos brasões, no brasão da Constituição Brasileira, tem lá, da Constituição Brasileira, não, o brasão do escudo brasileiro, né? Tem lá o fumo também. E para Garopaba ter a presença da cana-de-açúcar e espiga de arroz mostrava essa agricultura. Hoje eu não vejo onde tem o arroz, né? Mas eu sei que ali foi um elemento representativo, que parece até um trigo e tal, né? Então tem um simbolismo nisso. Eu acho que seria muito difícil colocar as folhas de mandioca ali, né? Não sei. Seria mesmo, eu acho que talvez por até uma referência mais comum, né? Digamos, mais ampla, um senso comum de identificação de que é algo relacionado à questão agrícola. Então, eu Sim. acredito que ele optou até por uma questão de design, né? Design de poder englobar certinho aqui, encaixar os elementos. Isso, é. O que a gente não enxerga aqui, né, João? Em Nesse... nada. Tá. Que é esse Uhum. elemento aqui. Eu posso dar mais um zoom aqui, a gente visualizar com essa base aqui, ó. No caso, a Ficou legal. engrenagem, né? Sim. Ó, a engrenagem está aqui, né, a parte das gaivotas. Aqui seria a parte agrícola, né? Um trigo, né? A representação Uhum. de arroz, né, no trigo. E E a ideia é o trazer alado, isso. Então, a ideia mesmo, a do Mercúrio aqui também, né? isso. É reforçar a força do município na representação agrícola, né? Porque E, hoje o município tem a pesca, ele sim. representa a pesca. Nosso município tem duas forças, né? Ele representou muito bem aqui a pesca e a agrícola, né? Então tem mais uma aí que me chama a atenção, que até eu ia te questionar também, já que moradora de Garopaba, nasceu aqui, né, nativa também, e isso é importante pensar. E a engrenagem, assim, porque a gente sabe que, eu sei, né, Garopaba tem indústria hoje, mas isso mostra o quê? Que em 71 Garopaba simbolizava no seu brasão a indústria, então também tinha a presença da indústria aqui. Eu não me lembro qual que seria, tu chegou a conhecer alguma indústria dessa época? Eu não conheci, mas eu também imagino que possa até ser uma referência de Eu, industrialização, né? Eu já cheguei a ver esse conjunto assim agrícola mais um mercúrio alado, a engrenagem em outros símbolos, assim, até para as engenharias e tal. E então eu acho que aí eu acho que eu posso chamar de Zeitgeist, assim, né, daquele período de design de brasão dos anos 70, né? Eles tentavam incorporar isso. É claro que hoje eu acho que eles não iam incorporar dessa forma, mas naquele período deu esse sentido e ficou legal. Então, fica aí até uma situação para mim, usar como professor de geografia, tentar usar isso com os alunos. Olha, na década de 70, né, 1970, então, a gente sabe que Garopaba estava virando uma cidade para atrair os turistas, né, tem até filmes que relatam esse período e tal, Sim. mas a gente pode falar assim, olha, a gente tem ali a presença de um elemento industrial, então vamos ir atrás, buscar esses documentos e poder, ou conhecer pessoas que falem sobre isso. Eu acredito, João, que todos os elementos aqui colocados, principalmente nessa parte central, ele tem que também pensar em algo mais atemporal. Eu acho que ele ia se prender É verdade, não, tanto a claro, parte, bem né, a pensado, parte só tão sim. fechado assim, né? Eu acho que ele buscou trazer uma representação mais atemporal Ah, que uhum. ao pessoa olhar a engrenagem ali, ela ia identificar. Aí a pessoa, pô, Depois de tá aí, ó. 50 anos, Todo, depois, depois imagina de essa 50 cidade. anos, né? A gente olhar e pensar assim, é uma referência à industrialização. Então, mostra que Sim, é Garopaba verdade. estava começando É, a trazer isso, né? Até isso. pela Era uma depois da esperança que havia no território, claro. É bem lembrado. eu acho que essa ideia de trazer algo mais atemporal, a gente visualizar de fora do Sim, contexto histórico, né? Não tão preso naquele período, eu acredito que ele trouxe esses elementos, por exemplo, pode ser que aqui não tenha tido o trigo ou a parte do arroz, né, que você comentou, mas é de fácil reconhecimento, de entender que, na verdade, é o sentido acima disso, a parte agrícola, que ele até cita aqui, né, atividades isso, é. agrícolas comerciais Comerciais e industriais do mundo. industriais do município. Entendi. Então, mas tem elementos que são muito antigos também, né? Principalmente metalúrgico aqui, começaram muito cedo, né? Começaram a trazer esses portes de indústria para cá. Talvez para nós pensar, não deve ser uma coisa muito pequena, então ela vindo para Sim. cá e quis representar. Mas dentro daquele espaço e período, para uma cidade pequena, por exemplo,
ver Isso é muito importante, né? de uma importância maior, ele quis representar no Brasil, né? Tá, então vou seguir então para o quinto, né? Isso. Os dois campos simétricos laterais, né, em volta então desse triângulo, né, os dois campos simétricos laterais apresentam-se raiados concentricamente. Então, estão vindo tudo do centro, né, raiados, forma essa aparência de raios, né, e alternando as cores nacionais verde e amarelo. Então, aí bate, né, a gente tem aí o verde e amarelo no brasão. Então, isso é legal, faz uma referência à identidade nacional, né? Exatamente. Sim. Ainda no quinto, então, fala: mostram em cada um uma gaivota branca em voo. Simboliza a um tempo a índole patriótica do povo e a condição marítima do município. Tem É mais até uma. poético, né? É, Tem uma simbologia poética aqui, né? Até propriamente da liberdade, da referência da isso. gaivota, que hoje é visível, né? É uma representação. Tu vai no centro Isso, histórico, tem mais não tem como, né? uma frase ainda ali, que eu acabei não terminando, que ainda fala da gaivota. Então, lembram as gaivotas também os deleitos a menos oferecidos pelas praias do balneário em desenvolvimento. Então, tá aí o segredo que ele deixou também, que tu comentou, que tinha uma esperança para Garopaba, né? 50 anos atrás, se fez o brasão pensando nessa palavra desenvolvimento também, né? Botou lá a engrenagem para pensar Crescimento, né? isso. Essa Mas expansão. pode seguir falando que tu falou que a gente vai pro centro, né? Ali na Praia do Centro e vê sempre as gaivotas, né? É uma representação muito presente no município, né? Qualquer foto que tu vai tirar ali da Praia Central vai ter uma gaivota voando ali. É um símbolo muito forte para o município. Eu acredito que ele buscou. Foi muito inteligente a criação do brasão por uma questão simbólica em que as pessoas que moram aqui podem se enxergar ali, podem enxergar o seu município, a força do município historicamente no brasão, né? Então tá. Coroando o escudo lá em cima, então, né? Coroando o escudo em cima do brasão, isso. Pode pegar esses aí, aí tá bem bonitinho. Coroando o escudo, uma muralha dourada com seus torrões de sentinelas representa a comuna unida e vigilante. Uma canoa dourada, então ali a gente já viu, né, a muralha. Aham. Só para comentar, ela tem quantas torres? Tem 3, né? 3. Isso tem um significado também, né? Que depois a gente pode. Eu vou comentar, mas vou seguir lendo aqui. Uma canoa dourada em frente à muralha faz referência à origem do nome da cidade do município de Garopaba. Ah, tá aí, ó. Então, que vem da língua tupi, sendo uma corruptela de Igarapaba, que significa o sorgidouro ou o pouso de canoas, o porto. Então, ele já põe no texto do brasão o significado do nome, que tinha ficado na incógnita antes, quando a gente comentou sobre a existência da garupa ali no No meio. centro. É, por isso que eu te comentei, eu acho que ele não buscou trazer essa referência no peixe, porque ele já trouxe, né, na canoa, né, nessa representação do nome do município em si. Uma outra coisa que a gente visualiza, principalmente trazendo um pouco da importância do projeto, é porque a gente visualiza aqui na lateral que ele não segue absolutamente em nada, né? A muralha ela ficou completamente desconfigurada e até mesmo a própria canoa tá todos É, os elementos em azul. a Aqui a gente gente observa. perdeu Oi? isso, né? Não, isso, Perdão. a gente perdeu um pouco disso com o uso cotidiano, assim. Sabe que eu nunca me dei conta disso, eu nunca percebi a canoa ali olhando o brasão também, né? São vários elementos, João, que nem eu percebia na hora, e assim, no último momento eu olhei assim, eu fiquei. Cara, tem alguma coisa errada, né? Porque o que mais me chamou atenção foi os elementos centrais ali da parte agrícola, né? Industrial, porque eles estavam completamente ocultos. Assim, tem algum elemento aqui dentro que não tá aparecendo. Aí eu fui tentar buscar para ver, para recolocar esses elementos e melhorar um pouco ali a identidade ou reformular de alguma forma. Eu disse, não, esse projeto tem que ter mais um aprofundamento. Foi então que eu entrei em contato contigo. Porque tem que ter um fundamento histórico, não é só alterar. Eu vou estar alterando uma arte que tem uma base, que tem um conteúdo. Eu fui procurar, tem uma lei para isso, tem. Ó, daí a gente puxou um fio do novelo e aí só vai, né? Essa representação que tu falou da canoa, a gente visualiza muito bem que essa muralha tá muito bonita, né? E ó, aqui também da câmera que tá bem interessante, né? Aqui na câmera a gente vê que ela não segue a parte dourada, né? A Uhum. cor. Aqui tem uma diferença que a gente só vai descobrir com o original. Aqui
ele também completou com amarelo. Eu não sei se Sim. existe esse amarelo ou não, né? Essa parte aqui. Até Mas, eu aproveito agora para tirar uma dúvida sobre design contigo, porque tem mais um item uhum, ainda nesse artigo 6 para a gente comentar, mas só para tirar essa dúvida de design. Então, quando eu vou usar o logotipo do IFSC, né, que é a minha, que é então o brasão do IFSC, né, o símbolo dele, eu uhum, tenho um manual lá que diz assim, ó, eu tenho que estar tanto de distância das margens, eu tenho que ter tal dimensão, eu não posso reduzir tanto, eu tenho que cuidar com isso e com aquilo, tipo, ele me orienta a, toda vez que eu for usar, a reproduzir. Tu exato. acha que isso é compatível, por exemplo, um brasão de um município fazer esse tipo de material? Já que a gente vê que Completamente. tem diferença nas aplicações? Completamente. Porque o manual de. A gente chama manual de marca, né? Isso, tá. Não sabia, não me A, lembrava do nome. a heráldica, eu não sei como é que funciona em si na parte histórica dos brasões, mas como profissional no design, eu atualmente eu enxergo essencial. Por quê, João? Porque se a Prefeitura Municipal de Garopaba fazer um aplicativo, por exemplo, ele vai colocar o brasão do município dentro de um ícone muito pequeno. Então, Entendi. o brasão ele tem que ter formas monocromáticas também, como a gente Ah, tem pode que ser. visualizar aqui, né? Ó, deixa eu botar mais para frente, a gente visualiza aqui elementos vetorizados, né? Mas ela tá uma versão que é presente também nos outros municípios, Tubarão, Florianópolis, que a gente vê todo o brasão versão monocromática em branco ou preto para maiores aplicações. Voltando ao assunto do manual de marca, que tem tudo a ver, é justamente isso, João. Basicamente, o manual de marca existe no Brasil. É a lei, Ah, é. entendeu? A lei Sim. existe. Claro, existem coisas aqui que não estão tão explícitas, como, Sim. né, deveria existir aqui, por exemplo, representação do brasão para aplicações e como aplicar ele, né? Vai botar o brasão no fundo preto? Pode. Vou botar no fundo verde ou amarelo? Vai ter alguma Sim. diferença? Eu fazer uma Bom, camiseta de futebol, por exemplo, né? exatamente. Tu imagina, a gente já tem, por exemplo, é bem legal, eu tenho um filho que está em idade escolar, isso na escola aqui na Grama, né? Aham. E no uniforme tá escrito Garopaba e tem um brasãozinho ali. Então isso é bacana, né? Eu acho bonito. E é um símbolo da criança e de quem está sendo educado na escola municipal aqui de Garopaba, né? Aquele Com formato, certeza. aquele layout. Para encerrar esse texto ali, porque tem alguns elementos ali em cima, junto com a torre. Então, a Uhum. torre com as três torres, na verdade, não era um símbolo para uma cidade, e sim para uma vila mesmo. Então, dependendo do número de torres, indicava o tamanho dela. Então, por isso que se manteve as três, porque foi a origem do município. Então, se vocês Legal. procurarem outros brasões, a gente até pode deixar aberto aqui para colocar na tela, brasões de outros lugares com outras quantidades de torres para mostrar para vocês que dependia muito do tamanho do lugar. É claro que a cidade cresce, mas ela mantém isso no seu brasão. Sim. E no texto ali, em cima das torres, ele fala o seguinte: 2 estrelas de 5 pontas, porque também tem um significado das 5 pontas, né? Por isso que usar 2 estrelas de 5 pontas, e também, como tu falou, é um pouco do manual, né? Ele está orientando como tem que ser. Dispostas simetricamente. Então, tá ali, ó, 2 estrelas de 5 pontas dispostas simetricamente, né? Uhum. Alinhadas, simétricas, mesmo tamanho, sobre a coroa mural, em vermelho, dizem da inteligência e da vontade dos habitantes do município, de exercerem domínio sobre instintos e elementos. O que eu entendo por aqui pode ser que seja um pouco diferente para ti, mas o que eu percebo é o seguinte, que ele quis colocar no brasão é o seguinte, que se utilizou de conhecimento técnico, né, para poder viver na cidade, porque tem várias práticas aqui que são práticas artesanais e culturais, Uhum. a pesca, a agricultura, que era um domínio de inteligência, né, era um saber para poder fazer o uso desses recursos, para poder plantar, para poder sobreviver, né. E, claro, também a gente pensa que é pensar no futuro, né, a inteligência que vem disso ali, dessa ideia de que o garopabense pudesse pensar bem o seu território. Pelo menos é isso que eu penso com essas então, representações de estrelas. Não são títulos, por exemplo, de campeão nacional ou Libertadores, né? Sim. É um outro significado, né? Eu concordo completamente com o que você falou, João. Essa representação, para mim, nada mais é do que ressaltar que a nossa cultura é fundamental. É um marco, eu acho que é um marco, porque a gente entende que a gente vem de uma, né, colonização açoriana, por exemplo. E eu acho que esse brasão ele pode trazer um marco para o município de que, ok, a gente veio da açoriana, mas a gente é garopabense. Né? A gente agora luta pelo nosso povo. As pessoas que estão aqui construindo, né, a nossa terra, plantando, né, trabalhando, até a gente
comentar um parênteses aqui, né, João, sobre a questão dos escravos, que não está representada aqui no Brasil, mas que Sim. tem uma força histórica muito grande aqui no município também. Depois, se tu quiser entrar nesses parênteses. É, isso a gente tinha comentado, né, que a gente vai falar sobre os elementos que a gente sente falta ali. É que eu senti falta um pouco de dar um destaque maior para a questão da gênese da vila, né, que era a armação baleeira, né, e Uhum, na armação baleeira era um trabalho muito difícil, né, tu imagina a gordura da baleia, a baleia apodrecendo, bom, não precisa botar esse título aqui, a gente sim, pode até botar umas imagens aqui de como era o trabalho, porque sim. aconteceu até poucas décadas atrás, era assim. E essa prática, ela não era fácil, né? Porque tinha uma demanda de óleo de baleia no Brasil inteiro, para movimentar muita coisa na economia. E a mão de obra para isso era escrava. Então, Garopaba teve a gênese do trabalho dela nessa formação de um espaço da colônia portuguesa, né? Uhum, A mão de obra escrava. E isso pode ser que naquele período, nos anos 70, não havia tanto reconhecimento como a gente já tem hoje, né? exato. Hoje, Garopaba já está anos na frente em cima disso. Garopaba já reconhece seus quilombos, suas comunidades quilombolas, né? Já tem uma perspectiva muito diferente. Pode ser que naquele período não tenha se utilizado disso. Então, esse é um elemento que eu senti falta e que, como tu comentou, né? A gente tem representações de trabalho, mas isso é o que eu achava que poderia ter. E o mais interessante, então, uma incógnita, né? É que não foi representado em nenhum momento aqui a baleia franca também, né? Então, será por que é a garoupa e não uma baleia franca, por exemplo? Será que ela não estava em extinção já na época, porque podia estar reduzida e tanto sendo É, morta? Não sei. então, deixando no ar, assim, pra gente É, pesquisar mais nessa parte, mas eu acredito que ele tentou resumir o máximo possível, né? E aplicação e posterior... Entrando um pouco naquele assunto também da aplicação, que eu esqueci de complementar, João, é para justamente não acontecer isso, né? De repente a faixa ficar de um estilo, ou pensar em trocar, por exemplo, a fonte aqui para modernizar a identidade. Eu acho que pode existir uma diferença, né, entre uma parte de identidade visual que pode se modificar com o tempo, né, apresentar uma nova identidade visual, uma marca. Tem uma grande diferença do que é histórico marca, né, e o que é histórico município, né, o que é histórica da parte heráldica, né? Que ele é um pouquinho diferente do que a identidade visual. Mas o manual de marca se aplica exatamente para isso, João. Trazer esses elementos, ele falar assim: essa estrela, ela tem que ser vermelha, ela não pode ser amarela. Ele é mais como um informativo de como você pode utilizar isso e sim. aplicar sem perder a identidade. O que é o que aconteceu durante esses anos, perdeu a identidade dos elementos. Então, isso preveniria realmente, eu acho que assim que a gente Sim. encontrar, né, se- Eu acho que é fácil o pessoal pensar assim, ó, se a gente não discute o brasão, por exemplo, de um município, mas a gente tem brasão bem comum, por exemplo, que é o próprio brasão da CBF, né? Que é uma Uhum. empresa que gere a seleção brasileira e organiza o futebol no Brasil. A gente é acostumado com a camiseta da seleção brasileira, a gente vê tem sempre um padrão, tem um cuidado, não é qualquer jeito, e a gente não pode sair reproduzindo de qualquer jeito e tal. Ou até Uhum. de times, né? Quem trabalha com time ou quem já trabalhou com artesanato e fez a representação de um brasão de time. E a gente vai lá ainda para a questão das famílias, né? Muitas famílias têm seus brasões, né? Suas representações e ornamentam-se com isso, né? Então elas tomam esse cuidado. Eu acho que, já que tu falou também da faixa, eu vou falar do item do artigo 7 aqui, Certo. que, desculpa, é parágrafo 7, né? A faixa envolvente ao pé do escudo, nas cores predominantes da bandeira do estado de Santa Catarina. Então, antes tinha nacionalidade, agora tem a questão do estado, né? E traz o nome do município e a data da sua emancipação. Então, tá ali o nome Ah, do deixa eu ver. município e a data de emancipação, que é o aniversário de Garopaba também. Uhum. 19 de dezembro De de 1961. 61. Tá, ok. Isso ali, até como tu comentou, alguns ficam bem grandes, outros ficam menores, tem que tomar um cuidado, porque também não ficou tão claro na lei, por isso que é legal ver o original. Qual foi a ideia do Raul quando ele produziu? Por uma questão principalmente das cores, né? De tons. Eu não sei como é que vai estar o estado em si da obra original para a gente identificar esses tons, né? Porque pode estar bem degradado. Mas Sim, daí vai produzir mesmo produzindo. com o tempo, né? É, Exatamente. eu vou passar já para o número 8, então. A alegoria Manda bala. externa, situada no brasão entre a faixa envolvente e o escudo propriamente dito.
Que é a parte mais complexa. É, dito, no propriamente dito. Então, faz múltiplas referências à história. E começa porque eu não quero me embananar na história, é legal consultar aí os nossos pesquisadores e historiadores de Garopaba aí, que a gente pode até um dia ou outro fazer uma live com eles, né? Uhum. Então, refere-se à história remota e ao desenvolvimento da região, abrangida pelo município, cuja sede teve origem pelos idos de 1795, como armação para a pesca da baleia. Então, aqui pelo menos ele diz, a gente vai ter que ver elementos ali que trazem essa ideia da baleia. Então, vamos começar. Um homem carijó, ao lado de um tipiti. Tu pode mostrar aí o carijó e o tipiti, e depois também botar uma ilustração para mostrar o que é o tipiti. Isso, eu vou colocar aqui na lateral, né, Isso. os elementos de uma forma mais clara para as pessoas visualizarem. Aqui, né, o índio, né, a gente faz a representação. O tipiti nada mais é do que um balaio, né? Ele é um balaio de... que diz que era para a fabricação, né, da farinha de mandioca. De mandioca. Isso, ele é utilizado de palha, né, um traçado de palha, que ele é utilizado para prensar, fazem a prensa para a água sair e ficar uma massa mais seca. Aí depois eles só colocam no forno e se faz o beiju e a farinha, né? Então ele traz essa primeira referência aqui, nesse canto. Nesse elemento aqui. Daí seguindo então aqui, ele diz assim, alude aos numerosos antigos habitantes, então é isso, né? Para falar que a mandioca sempre teve na prática cultural aqui, cuja presença de então em terras de Garopaba está largamente testemunhada pelos sambaquis e restos de oficinas indígenas de pedra e de cerâmica existente no litoral do município. Então ele fala aqui tanto dos guaranis, né, que são a população indígena que viveu aqui, a população carijó, e também os mais antigos que os sambaquianos que tiveram seus registros nas oficinas líticas, né, e essa presença aqui no litoral. Então tenta trazer bastante coisa ali. Eu sei que é muita coisa, então já vou pular para o próximo, porque daí já muda o tema. Ali falava do índio e agora já vem para uma outra situação, que é o escudo português, esse aí. Escudo português de Pero Lopes de Souza. Então, Pero Lopes de Souza, né, é português, é um escudo que tem símbolos em Portugal, né, com o mesmo brasão, e demonstra ter a região de Garopaba pertencido à sua capitania ao tempo do Tratado de Tordesilhas. Então, a gente mostrar um brasão para vocês, tem formato colorido, ele tem uma complexidade, ele tem um gatinho arranhando a parede, não, é um leão, né? E esse leão, para uma direção, ele tem um sentido, movimentando os braços de um jeito tem um sentido, se o rabo está para cima tem um sentido, então tem toda uma característica em cima desse brasão, ou seja, é um brasão dentro do brasão, e aí vai ampliando uma discussão, né? Mas eu acho que é para trazer Portugal para a presença do nosso brasão, né? O brasão de Garopaba. E faz alusão também a essa notável colonização açoriana à vida no litoral catarinense. Essa representação, João, é fundamental, né? Faz parte, começa a trazer elementos um pouco mais aprofundados, que aqui eu vejo que ele trouxe algo mais amplo, né? Então, João, essa representação aqui ele foi bem mais aprofundado, né? Então, a gente tem um conjunto de elementos ali, como tu falou, né, que vão tentar detalhar. Eu acho que, eu não entendo muito de design, né, mas pensando na questão da reprodução disso, eu acho que na época se imaginava que toda vez que alguém fosse reproduzir, um artista ia produzir isso, né, ia pegar a obra dele, assistir e reproduzir, porque tu não tinha como fazer cópias tão rápidas assim. Claro, se tinham metodologias de cópia, né, de reprodução impressa, mas como a gente tem hoje, que a gente produz uma mídia e ela vira meme, assim, ela sai espalhando por aí, não tem como, né? Então, nem se compara. Hoje a gente não faz um trabalho tão técnico assim, né? A gente tenta, botar aqui, ó, tá vendo esse quadrado? Esse quadrado representa quase tudo. É assim que a gente faz, né? Então... até por uma questão de maior atemporal, assim, eu sempre abordo isso, porque com o decorrer da tecnologia, a marca ela tende a se reduzir muito a poucos elementos e com elementos muito significativos, né? Por exemplo, vários elementos como marcas conhecidas, por exemplo, a Nike, o símbolo já identifica muita coisa. Mas como eu te digo, existe uma diferença muito grande do que é marca. Aqui a gente não está falando somente de uma marca, né? Porque a gente está falando de heráldica, que é basicamente
uma parte histórica. Então, esses elementos, se eles forem modificados, modifica a essência. Eu acho que isso não é o objetivo, né? Quando se trata de marcas, tem uma amplitude maior, porque a própria marca, ela muda de personalidade com o tempo. Visivelmente, você vê uma logo de 1900, não sei quanto, totalmente esquisita, com Isso, degradê, é. não sei o quê, Coca-Cola era bem diferente. né? Elementos totalmente diferentes, que precisaram se atualizar e modificar sua identidade para a atualidade. Eu vejo isso de forma diferente no brasão, porque ele tem uma referência muito histórica. E não dá para simplesmente modernizar. Claro, a gente pode aplicar na internet, né? A gente fala de aplicações aqui, por exemplo, a gente tem uma vetorização, ele acaba perdendo tudo, né? Os elementos, Sim. parece um emaranhado de coisas aqui. Mas dentro de uma identificação, deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil de entender. Dentro da identificação de apresentação ou de rede social, é muito mais interessante essa aplicação. Tanto é que outros municípios, como Tubarão, Florianópolis, têm essa versão monocromática, que entra no É. manual de marca para poder aplicar em Nossa, outros elementos. a nossa vizinha aqui também, né, em Bituba, então também Bituba, teve até uma vetorização e já teve até um trabalho de mestrado, né, sobre sim. isso, né. Vou seguir ali então porque a gente está nos últimos itens aqui, né, mas é rápido de poder citar. Só que são vários, né. Então, a cruz cristã, porque tem também cruz missioneira, tem outros tipos de formato de cruz, né. A cruz Uhum. cristã lembra os padres jesuítas da catequese. Que está aqui, ó. Esse Isso. elemento aqui. Então, essa parte dos padres jesuítas e tal, a gente tem que entender um pouco, eu não entendo muito, teria que consultar com o pessoal qual era essa relação com Garopaba. Depois tem um chapéu de aba larga, ele tá, Aqui. isso, agora a gente vai brincar de onde está o bole. O chapéu de aba larga, os desbravadores e colonizadores bandeirantes vicentinos. Tem uma representação também, isso é parte da história, e eu teria que consultar para ver quem eram os bandeirantes vicentinos. Isso deixa o pessoal de história. Você quer comentar alguma coisa? Tu conhece? Eu não ia comentar o como ele foi detalhista. Ele começou mais amplo e depois, em alguns elementos, posteriormente você vai ver, ele é muito detalhista. Ele cita nome de alguns, até pessoas. Então a Uhum. referência dele, acho que até por ele ser historiador, né, de pesquisador e tal, ele trouxe elementos com muita fundamentação e significado histórico. Eu fico Que imaginando isso, ele na loucura! câmara, mostrando lá, assim, então, pessoal, aqui tá o chapéu, né? Aqui É, nessa representação, realmente, é um elemento. São elementos que vão complementar um todo, que daí a gente pode concluir que trazem essa história. Mas pode continuar, João. e daí a âncora de ferro, Aqui na lateral. os navegadores. Então, já condicionou ali, né? Era metal, né? Então a âncora tinha que ser pesada, por isso que já coloca ferro ali, né? A Sim, âncora de ferro e os navegadores. Então a âncora tá bem destacada ali, eu acho que ela é fácil de ver, até porque tem a lança da âncora ali, né? sim. Vou seguindo aqui, senão o pessoal vai cansar de me ouvir. Um conjunto de armas de guerra recorta a presença em terras de... Não, desculpa, não é recorta, é recorda, lembra, né? Importa. Um conjunto de armas de guerra recorda a presença em terras de Garopaba dos farrapos, sob ordens do tenente-coronel Joaquim Teixeira Nunes, na Encantada, em 1839. Então, conta um pouco de história aí, né, para poder Sim. explicar esse conjunto de armas. A época da República Juliana Catarinense na Laguna. Então, para tu ver como ele já gostava e era apaixonado por essa ideia dessa revolução, né, Sim. da República Juliana e tal. Então, da República Juliana Catarinense na Laguna, cujo escudo se distingue ladeando o brasão, envolvido pela chama imoredoura, né, imortal, imoredoura da liberdade. Então, não, ali embaixo tem uma chama que eu acho Ah, que é essa aí, isso, aqui, né? né, tem a que a gente comentou que é a panela de barro, mas tem a chama aqui, né? É, Ó, pode e, visualizar, né? e também tem uma espada, tem um A espada, canhão, canhão, tem as bolas de canhão aqui também. isso. Tem a própria arma de fogo aqui também representada da Tem uma época, arma né? ali,
Então, isso ali, olha, isso é muito legal, porque assim, eu gosto muito do título Paralelo 28 a Garopaba, né? Porque remete lá da época do Tordesilhas e tal. E fala muito sobre a questão de laguna, né? Laguna, ela não tinha um espaço tão definido na história de Garopaba, no passado de Garopaba, né? Então, vinha até aqui onde é Imbituba, a laguna. Tanto é que Garopaba e Imbituba não eram cidades quando existia, por exemplo, as fronteiras, o que seria lá para Palhoça, lá para a parte mais norte, né? E Laguna, né? Esse era o território da fronteira desse espaço aí. Quando teve a Revolução, esse espaço ele foi cercado pelos farrapos, né? Então, a presença dos farrapos aqui mostra que a cidade, não sendo cidade de Garopaba em si, como a gente enxerga ela hoje, mas ela teve participação nisso. E isso ajuda a criar lendas, porque tu imagina, nesse deslocamento de tropa, tu pode perder uma espada, uma faca, tesouro que está sendo carregado. Então, isso ajuda a criar uma narrativa para Garopaba muito legal. Não porque eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Mas é porque eu acho que faz uma conexão também hoje com os gaúchos que estão aqui, para poder falar um pouco dessa presença dos gaúchos aí. Inclusive deixar no ar, né, João? Tem um cavalo de ouro aqui nas dunas. É o que dizem, é o que dizem. Nunca achei, mas é o que dizem. Realmente, é que essas representações aqui, dentro dos elementos, é o que está muito forte, né? Principalmente ele complementa muito a parte lateral aqui direita do brasão, que o canhão ocupa bastante espaço. Tem a parte aqui também, que eu acredito que seja da parte da baleeira, né? Até vou aproveitar, já que tu tá vendo as armas ali, tem assim, ó. Ele vai falar disso aqui no texto, né? Então tem ali, tem uma coroa próximo do barrete ali que tu falou que era Arveston. A coroa e o barrete frígido, por sua vez, lembram as lutas políticas do século passado, então século XIX para esse período, né? 1800 e alguma coisa. A coroa e o barrete frígido, por sua vez, lembram as lutas políticas do século passado entre monarquistas e republicanos. Então, essa também mais uma explicação para essa diferença, né? Porque a própria questão dos farrapos era essa ideia, né? Não pertencer mais à monarquia e tal. Variados petrechos, agora isso aí deixou... A gente fica até perdido, tem elementos aqui que a gente precisa analisar até o fim. Era legal até falar com um pescador que olha e bate e diz assim, não, isso é tal coisa. Variados petrechos de pesca e de lavoura simbolizam as principais atividades na região, exercidas pela população de Garopaba desde o seu primórdio. Então, eu vejo de cara a rede. O que mais tu vê aí? Rede. Eu vejo o machado aqui, tá? Existe um machado. Aqui, eu tenho a hipótese que seja um catuto, tá? Mas é muito variante. Ele é uma forma que não traz 100% uma representação. Não sei se por conta não sei se é o original, né? O que foi desenhado tem que fazer uma análise aprofundada assim que a gente tiver o original, daí a gente visualizar melhor esses elementos. Aqui tem um facão, né? Uma faca. Eu acredito que seja um facão pelo tamanho ali da lâmina, né? Aqui tem alguns anzóis também, ó. Aqui é um anzol. Apresentação de um anzol. O barrete, na verdade, ele é uma toquinha. Essa toquinha de sacia. Essa toquinha, ela também tá na bandeira do estado de Santa Catarina. Isso, no Brasil de Santa Catarina. Mas é isso aí. É uma introdução ao projeto, né, João? A gente, na verdade, quer mostrar para a população, para os garopamenses. A gente não está entregando um projeto pronto agora. A gente quer compartilhar esse processo. Porque às vezes a gente não identifica algum elemento aqui, mas que alguém que está assistindo a live conhece alguém que conhece. Por exemplo, se a gente não conhecesse o Tipiti, a pessoa vai olhar, é um cesto. Não, mas isso se chama Tipiti. O que é? E ali, quando a gente fala da chama, estava certo, porque o escudo de armas, né, o conjunto de armas de guerra é o que está atrás, né, que é aqueles brasão ali, é isso. A gente depois até vai falar desse segundo brasão aqui, né? E daí depois que a gente fala, então, desses apretextos da pesca e da lavoura, né, que é o Garopaba, daí ele já passa para explicar que o Poder Executivo baixará decreto quanto ao emprego e uso do brasão do município de Garopaba, e essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Então, assim terminava a apresentação dela. Então, ficou alguns elementos que a gente vai ter que cruzar, ou é de prática rural, ou é de prática agrícola, ou representa as armas. O que ainda está para mim em haver, assim, em geral, um elemento que eu realmente não consegui identificar historicamente, talvez por falta de conhecimento da existência desse material, é
esse aqui, que eu suponho que seja tipo como se fosse uma cuia Aham, de catuto, tá, uma referência minha, né? Pode histórica sim. da cidade. E esse elemento aqui que eu também não consegui identificar. Parece Hum. algum trompete, alguma coisa assim. Sabe quando a gente tá mostrando para as crianças de hoje um telefone de discar, assim, que tu gira, ou a gente mostra uma fita cassete, a gente tá assim É, também. Alguém tá mais velho, aprendendo. com mais conhecimento, vai olhar para nós e dizer, tu não conhece isso? Não, não conheço, não me lembro, nunca vi isso aí. Então, fica, É. né, nós estamos na mesma situação. E só para eu fazer mais um comentário, que agora que a gente fecha essa fala, a gente pensa assim, pô, podia ter um rabinho de baleia, né? Podia ter alguma O que tem que eu coisinha, vejo aqui, o mas é que uma eu arma de vejo guerra, aqui porque é uma arma, porque né? tu lançava assim, puxava aqui, né? Uma arma para guerra, não Sim. era do arpão. Agora, eu não tinha conversado contigo isso antes, mas como dá um significado para os farrapos no Brasil, né? Nossa, do tipo, olha, não Basicamente, esqueçam disso, hein? Eu acho que metade do brasão é, aqui é voltado para isso, a é, coroa, os é, elementos, o eu acho próprio que é uma canhão. mensagem subliminar dizer assim, ó, olha, tchê, vocês têm um grande histórico aí no o que a gente chama hoje do centro histórico, né, que é a nossa parte Aham. antiga da cidade, mas vocês têm um outro cantinho lá que vocês vão ter que estudar o que aconteceu lá para estar no brasão, hein? Para mim, tem uma dualidade aqui, né? Como se tivesse dividido uma parte histórica do que das lutas, das batalhas e do que somos, do que temos, do que Sim, plantamos, do que colhemos, porque poderia estar esse, né, a questão do escudo aqui ou a âncora aqui, por exemplo. é, Mas eu acho que ele quis deixar separar, separar os é, elementos do que é a nossa história é, como cultura e a nossa história sim. como guerra, né? Como conquista, É. como batalha, né? A cruz ali também, eu acho ela ficou num tamanho legal, só que deitada assim, eu não sei, eu acho que ela poderia ter um pouquinho mais de destaque assim também para porque ela tem uma representatividade grande, tem a cruz na frente da igreja São Joaquim, né? Então, Sim. eu acho que podia trazer um pouco desse símbolo E, ali também. e tudo, eu acho que a base que ele quis trazer, acredito que a base que ele quis trazer foi que a pesca, ela sustenta tudo isso, né? Ah, tá, teve sempre volta disso, teve, é, A rede faz parte, literalmente, de tudo, é o que mantém, o que é a fonte de renda do município, sim. né? Provavelmente por muito tempo. Outra coisa que eu quero trazer também, João, é a questão um pouco mais de tipografia, Ah, isso seria que legal tu comentar, hein? ele trouxe uma fonte que ao mesmo tempo ela é robusta, ela traz força, seriedade por conta de leves serifados, né? E também uma parte humanista na parte aqui, no B, por exemplo, essas curvaturas, ela traz elementos mais humanistas. Então, ao mesmo tempo que é histórico, você enxerga que é algo histórico, mas também ele traz algo visionário, né, Sim. para aquela época, né, trazer uma Será- fonte diferenciada. Podia ser totalmente tipo Time, sabe? Tipo Sim. bem serifada ou até mesmo caligrafia. Aqui, os próprios 19 de dezembro de 1961 Parece são uma fontes. Corriere New, É bem uma fonte fininha. muito fina, muito É, delicada. Foi elementos tipográficos sim, muito bem pensados que hoje eu super usaria, sabe? sim. Dentro do É. conceito que eu queria trazer, que eu traria para um elemento, por exemplo, histórico, sem perder um pouco da modernidade, eu traria esses elementos. Tu sabe Agora, que até tu comentou, Garopaba faz um uso de uma tipografia da expressão palavra, da palavra Garopaba, né? Inclusive, quando eu fui montar, participei de um projeto de sinalização turística das trilhas, como eu não ia aham, usar o brasão, eu usei o símbolo, a palavra Garopaba, que a prefeitura já utilizava, né? E ela sim, era bem diferente, ela é um pouco bem mais ela é moderna ainda do que isso, né? bem, E eu acho que de repente daria para encaixar isso, assim. Hoje eu já acho antigo, né? Esse símbolo, essa sim. forma, me lembra assim, mas pode ser por causa das manchas que ficam nessa cor, porque se eu tivesse ela numa cor um pouco mais viva, de repente eu não ia enxergar assim. Agora tu me deu uma aula aí que eu achei legal refletir sobre isso, né? É De repente, uma até na hora de que eu representação. escrever Garopaba em outro lugar e ir atrás de uma tipografia parecida com essa aí, ou, claro, eu não sou um desenvolvedor de fontes, né? Porque tem profissional para isso também, mas ver se tem algo similar, ou se não tem, de repente dá esse nome aí de fonte Raul, fonte Garopaba, sei lá. Eu acho que exatamente, eu nem sei se ele utilizou de repente alguma fonte mais específica já como Sim, é. referência, provavelmente, mas eu sinto que é muito caligrafado, assim, sabe? Uhum, Desenhada e pensada
até para Deve ter encaixar. outras obras dele que tem umas tipografias e que a gente possa entender, olha, de repente ele Aham. desenvolveu uma Aí metodologia tem dele. É um outro até estudo, entender a própria característica do artista, né? Sim, Como desenvolvedor de identidades visuais, por exemplo, eu tenho minhas características. Eu posso usar como referência, mas eu busco trazer elementos, recortes e afins que tornam o meu trabalho que a pessoa olhe e pense, ah, foi a Manuela que fez, por exemplo, né? Ou a Maeve, no caso. Mas esse elemento aqui, essa tipografia, para mim, ela tem uma força e uma representação, principalmente por traços mais finos, ela não perde a seriedade por ser algo histórico, ele queria trazer isso. sim. Porque ele poderia deixar todos os elementos mais intensos, por É, exemplo, aqui. É, Aqui já desconfigura um pouco, né? Ó, tá vendo? Isso já desconfigura um pouco. Eu não sei como é que tá aqui no eu acho original. que ele criou coisas aí que estão lá, que devem estar no original, que se perpetuou um pouco, do tipo, Uhum, tem um sim. contorno específico no escudo, tem o número de voltas no laço, que ele não põe na lei, né, mas que ele coloca a presença ali, então ele deve ter usado alguma coisa de modelo. E aí é que eu quero chegar numa pergunta para ti, para a gente poder encerrar essa discussão do design. Aí, claro, não sei se tu quer falar mais Uhum. uma coisa, mas é assim, a primeira é o seguinte, é possível essa representação ser produzida de forma tridimensional hoje? Por exemplo, sabe aquelas mídias de vídeo que o negócio se monta em 3D, Uhum. os elementos vão chegando, né? Se Com tu acha que certeza. porque isso ajudaria na hora de uma construção, em poucos segundos se constrói, os elementos chegam, a pessoa já entende do que formou, se isso é possível. E a outra que tu enxerga para o futuro desse brasão que tem uma complexidade de elementos. Se vale a pena fazer esse esforço de criar manual e botar para aplicar, porque para mim vale, eu penso que para a sala de aula seria legal. Ou se tu acha que poderia trazer uma discussão, já que faz 50 anos que a gente tem um brasão e de repente será que a gente agora, século XXI, né, a gente percebeu que faltou algumas coisas, a gente faça um novo, não sei. Eu não quero te deixar mãos amarradas aí, uma situação difícil, mas o que tu pensa? Eu acho que a questão histórica do que falta, eu acho que é importante até faltar, de repente. Porque isso instiga a ressaltar, né, na hora por exemplo, de uma aula, sala de aula, a gente fazer um conteúdo didático, falar da importância daquilo que foi esquecido. Porque isso não foi esquecido somente no Brasil, né? Ou talvez não foi a intenção do autor, porque a gente pode modificar algo e acabar induzindo que foi por uma índole de não querer adicionar algo, ou até mesmo preconceito, por exemplo, né? Sim. Eu acho que essa representação do que não tem, por exemplo, a baleia, né? Já entra outro assunto, instiga, ou vamos reforçar essa parte histórica que o município talvez não esteja esclarecido aqui, ou talvez esteja representado através de outros elementos que a gente identifica como agrícola, mas também pode ser, de repente, uma questão referencial até à própria escravatura, por exemplo. A gente pode ter algum outro elemento aqui que a gente não Sim. identificou isso. Mas trazer, entrando nesse assunto sobre uma reformulação, né, do brasão, eu acredito que ele precisa ser reconstruído, essa restauração, de uma Aham. forma mais fidedigna à arte, né, ao conteúdo. Eu sou o tipo de pessoa que em obra de Da Vinci não se mete a colher, né? O cara é um gênio. Sim. Então, para a época, eu acho que ele pensou em diversos elementos, ele formulou, ele compactou, né? Claro, a gente se a gente for adicionar tudo que a gente quer, ele poderia ter botado as dunas, poderia ter botado a lagoa, poderia ter botado mais Ah, é umas três verdade. É. canoas, vários elementos. Acho que ele condensou em uma parte mais histórica. Talvez realmente ele possa ter pecado um pouco na parte que ele deu muita ênfase para a questão dos farrapos, por exemplo, ele poderia ter trazido outros elementos. Mas Isso a gente é. não sabe, né? Talvez se ele tivesse aqui, ele poderia Sim. explanar melhor sobre isso. É. Pode ser que até, de repente, tem. A década de 70 em Garopaba e na década de 60 se vivia essa conversa no cotidiano. É que a gente sabe da ausência de vários textos hoje, né? Que a gente está Uhum. tentando trazer e conhecendo alguma coisa para poder representar isso aí. E tu tinha montado também uma suposição de como ficariam as cores ali, né? Tu quiser. Ah, esse Exatamente. aí. Pode falar Esse para nós? aqui, Isso. claro, esse aqui, na verdade, eu utilizei, recortei daquela outra identidade, né, da bandeira, que tinha uma faixa envolvente diferente, que eu acredito que seja a outra faixa, nesse formato aqui, com essa fonte, eu acredito que seja essa,
Mas só para uma representação que aqui os elementos estavam melhores para se visualizar, eu mantive, tá? Então, considere que seja essa envolta aqui. A gente está fazendo um estudo, né? E aqui a gente pode observar já os elementos. Outra questão, pode ver que eles mais vetorizados já bagunça muita coisa, né? Eu fiz Sim. um recorte assim da bandeira, então não é tão detalhado quanto um redesenho, né? Como a gente estava vendo lá em cima. Mas só para a gente entender que esse processo, primeira coisa que eu vejo, assim que a gente tiver o original, ou através de pesquisa, a gente definir esses elementos, porque eu acredito que a gente tem que achar uma solução para esse brasão, ou pelo menos manter de uma forma mais fidedigna a lei, é poder vetorizar esse material, criar, como você falou, um manual de marca, de identidade. Talvez, eu não sei se, por exemplo, o brasão de Imbituba, ele tinha o propósito de ter uma renovação completa dele, né, de Até recriação. se tu mostrar aí, tu vai ver, ele tinha até um tempo atrás um modelo e faz poucos anos ele já fez essa versão nova aí. Exatamente. Como eu te digo, João, eu acredito que esse brasão ele tem uma representação muito forte, cultural, histórica, que, ao meu ver, foi pouco aproveitada, né, durante esse período. Aqui a gente vai trazer elementos, por exemplo, que são fortes, principalmente a cor dourada, que é aqui a gente trouxe da Sim. canoa, né? As estrelas aqui na cor correta, na vermelha. E olha como fica diferente já, né, a visão com o triângulo na cor rosa claro, como é especificado lá. Talvez essa representação ela não seja, obviamente eu acredito que não seja igual ao original, porque com certeza tem suas variações, né? Isso aqui é só uma projeção de uma ideia de cor, principalmente, para a gente ter uma noção de como ficaria. Essa implantação dos elementos agrícolas aqui estão bem mais ressaltados, né? Você já pode ver que ali a gente viu através de bordados, mas aqui a gente Sim. vê melhor os elementos, né? Até uma questão de asas aqui, o próprio Em cima do representação do Mercúrio, Mercúrio, a faixa aqui embaixo, a própria torre aqui mais, né, diferente. Essa Outra proximidade da coisa, faixa junto com os elementos, né? Porque também isso concentra um pouco, dá umas. Como eu posso dizer, dá um pouco mais de peso, né? Porque eu dá um gosto pouco muito mais de do peso. que tá lá na câmara, né? Ele é bonito, tá lá na frente, mas ele parece tão leve, assim, tão aberto, né? E esse aí parece que tá mais concentrado, né? Que é com essa faixa aqui. Isso, é. Eu também, particularmente, eu prefiro isso aqui, tá? Eu prefiro essa faixa mais envolta. Ah, Parece que ela abraça mais o brasão. sim. Ela harmoniza mais, tá? Mas a gente vai ter que conseguir de Seguir ela, acordo com o original, né? Do sim. autor. É. Que a gente vai ver se a gente consegue, né? Seria legal. Eu acho que é uma discussão, né? A gente está iniciando agora, João, uma Sim. projeção, né? É um estudo que a gente está trazendo esse processo com as pessoas, né? Essa pesquisa aberta com as pessoas que estão com a gente, porque às vezes tem até alguma imagem, algum elemento em casa. Vai que aparece alguém dizendo, não, João, Eu tenho uma ó, bandeira tá aqui, ó. aqui, eu tenho uma imagem aqui, a gente não sabe, Sim. né? Então a gente Tem, está justamente para compartilhar isso. Eu acho que conhecimento compartilhado é fundamental, né? isso aí. Outro ponto aqui que eu acho que é legal ressaltar, João, é a importância, além de social, mas também de identificação regional e municipal, né? Hoje, até mesmo pública, né? A gente tem uma lei, fora essa lei que eu até depois pesquisei se não tinha outra lei que falasse sobre o brasão, né? Para ter alguma outra referência, e tem uma lei do Estado, que, como eu te comentei no começo, de ter várias identidades, né, durante os decorrer dos anos da própria gestão, se perdeu essa identificação do brasão. E aí tem uma lei que obriga o município a A seguir. utilizar a identidade do brasão. Então, É que o além. trabalho, o trabalho numa prefeitura é muito grande. As pessoas às vezes não percebem que tem muita coisa, né? Então, por exemplo, se já tem agora, por exemplo, uma perspectiva de poder colaborar e dizer, olha, de repente vamos pensar em algo legal para dar uma revitalizada, isso já pode ajudar, né?
Sim. E a gente pode procurar tanto a Câmara quanto o pessoal da Prefeitura, agora na atual gestão, para começar a falar sobre isso. De repente já se falava muito antes, entendeu? Sim, A gente nunca está inventando a roda, na verdade, a gente já está todo mundo pensando do mesmo jeito e a gente teve essa oportunidade porque eu estava estudando os brasões e tu ou também talvez, trabalhava com comunicação visual. exatamente. Ou talvez alguém já teve, até se questionou sobre isso. Isso, é. Mas talvez desistiu por conta de que não conseguiu o original ou alguma coisa assim. Talvez a gente não consiga de imediato, mas no futuro, quem sabe a gente possa conseguir. Eu acho que é um projeto que está em aberto, uma discussão. O objetivo disso aqui, desse conteúdo, desse vídeo, não deixar morrer a história do município, porque eu gostaria muito que as pessoas olhassem para a bandeira, né, sentisse essa força do garopabense, de entender o design hoje, ele Sim, e pode até ultrapassar pedaços barreiras, dele, né? né? Até pedaços, como tu falou, tanto da tipografia quanto só do escudo. Ah, vou trabalhar só com o escudo, ou quero só usar aquela canoa, por exemplo, vou falar da canoa, vou usar só aquela canoa, né? Uhum. Essas coisas são legais, assim, né? E principalmente a educação, né, João? Acho Isso que é, o ponto fundamental, tu comentou ali a questão do tridimensional, né? Tendo os elementos, colocando os elementos, né, dá para até fazer. Realmente é um trabalho bem delicado e trabalhoso, porque os elementos 3D são, né, complexos e modelagens e várias situações, mas dá para fazer sim, com certeza. Eu acho que iniciando esse projeto, o primeiro passo que eu vejo é uma revitalização, rejuvenescer o município, digamos assim, no aspecto de identidade. Não só trazer o brasão, mas criar uma paleta de cores próprias do município que estejam representadas no brasão, que tragam essa identificação. Né? Hoje a gente tem a bandeira do município de Garopaba e botaram ele entrelaçado aqui na central. essa lei da bandeira eu não cheguei a consultar se tinha alguma lei, alguma coisa. Porque às vezes tem uma Tem, específica, né? Eu não tem cheguei a alguns ver. elementos. Tem até um determinado. Aqui a gente visualiza que esse verde eu acredito que seja para a questão da própria Bahia, né? Trazer essa questão do mar em volta. Eu não tenho. É um outro estudo, né, João, sobre a própria bandeira do município. Mas, inclusive, a bandeira tem que ter, né, o brasão de forma correta. Uhum. Isso Né? é, para Então, poder. ter uma bandeira de fato que seja adequada, né? Ideal. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, só para finalizar o contexto, acho que. Deixa eu compartilhar. Aí. Tá. Nessa apresentação, o que eu penso a gente especificar aqui, voltando para finalizar o assunto, é realmente essa primeira virtualização, que é um processo bem delicado, né, para justamente não perder esses elementos e deixar esse arquivo, né, Sim. de uma forma, né, até abrindo um parênteses, o próprio município não tem um museu ainda, né, algo que Sim. possa armazenar esses elementos históricos, até a gente encontra o original e de repente fazer uma segunda reformulação. Mas é justamente organizar esse brasão, os elementos, principalmente a parte ali de baixo, né? A fonte tem que ser modificada para aquela que eu acredito que seja mais adequada dentro, né, do sentido do brasão. E poder trabalhar isso, né, no município, trabalhar a cultura, né? E eu sinto falta disso, Ah, de reforçar isso na nosso cotidiano. Né? As pessoas talvez nunca pararam para se identificar com os elementos aqui, nunca, né? Talvez o É, próprio hino de Garopaba, né? ou talvez elas não tiveram essa oportunidade e foram reproduzindo sempre, né? Assim como eu também já utilizei brasão várias da mesma forma, Aham. muitas vezes até me dá conta, opa, peraí, mas eu acho que ele é diferente do Kiss. Daí a gente vai lá, descobre a lei e pronto, faz isso, né? Sim, Mas tem uma lei, né? O hino não tem lei ainda, né? O hino já existe, só que não tem uma lei. Então, acho que poderia passar por uma lei, né? sim. Para botar o hino, porque como o hino é um pouco mais recente, ele buscou incluir, né? O que já tem de conhecimento de Garopaba.
Mas essa história que tu falou da exposição, do museu. Museu, às vezes, é muito difícil de conseguir um museu por causa do profissional que precisa estar lá dentro, né? Que é um museólogo. Museólogo. Mas a exposição, ela é importante, principalmente para quem trabalha com comunicação visual, então todos que fazem produção artística, poder entender que tu tem ali um arquivo em vetor, que não sei se todo mundo entendeu o que é vetor. Vetor é quando tá totalmente desenhado, né? E tu dá zoom e tu não vê o pixel estourar. E isso é uma imagem que hoje... Quem tiver o brasão de Garopaba, é só dar um zoom, tu vai ver lá, vai estourar o pixel, tu vai ver a imagem, ela vai ser distorcida. No formato vetorial, 100% aqui, vetorial, né? Isso. Aqui a gente vê que estoura, né? Ela não tem definição. Então, aqui a gente já visualiza até uma diferença, né? Tu vê que não... Ele... que esse material passou por um trabalho já para reproduzir várias vezes, né? Porque mesmo que ele não mostre aquilo que a gente estava comentando, mas ele está numa qualidade que precisa ter muitas vezes nos elementos digitais, né? Que é um alto contraste para poder reproduzir, né? Ele está muito forte. Então, se ele é reduzido, hoje a gente vê logo o Garopaba, porque tu vê logo o escudo ali, né? Mas ele não traz tudo que está na lei. Não. Mas assim, eu acho que nesse estado que está agora, é um processo de vitorização que foi por necessidade, eu acredito, né? Isso, com certeza. Mas dá para trazer elementos melhores, né? Visualização melhor desses elementos de forma vetorizada, mesmo detalhada, tá? Principalmente, primeiro ponto, de não perder a identificação total dos elementos. Por exemplo, aqui já assumiu a identificação da bandeira de Santa Catarina, né? Que seria o branco aqui. Então, esses elementos não dá para modificar porque a gente estaria modificando a arte. É como se eu rabiscasse uma obra de arte famosa, sei lá, do Romero de Brito, por exemplo. Né? Então, tem até uma questão propriamente do direitos autorais, né, desse elemento. A gente pode simplesmente manter dessa forma, vetorizado. Mas eu acredito que a gente pode ir além, né, João? A gente trabalhar, como você falou, do 3D, né? Separar esses elementos, talvez, na escola, numa brincadeira, por exemplo. Fazer recortes, né? Vamos botar primeiro aqui o que é, por exemplo, o índio. Vamos botar o índio ali. Onde está o canhão, né? Então, esses elementos, assim, didáticos que são fundamentais para trazer uma relevância para o município, cultural, social e de significado. Eu acho que todo mundo precisa de propósito na vida, né? E a gente encontrar isso na nossa cultura, ver essa importância do que somos, das pessoas que, né, lutaram para Garopaba ser o que ela é hoje, é gratificante poder saber que a gente está tentando trabalhar isso, pelo menos, né? De trazer essa referência. Então, acho que podemos encaminhar para o fim do nosso vídeo aqui, né? Sim. Ele ficou longo, mas eu acho que quem vai assistir vai ver alguns recortes aí, inclusive... a gente vai recortar bastante. Vai recortar bastante coisa aí, e a gente espera poder estar contribuindo para um trabalho bem bacana aí de valorização da identidade do território, dos seus elementos culturais aí. Tá? Obrigado aí por assistirem, pessoal. Valeu. Abração para todos. Gratidão. Valeu, Manuela, muito obrigado aí pela atenção e pelo teu trabalho, parabéns, tá? Tu é uma menina nova aí que está muito dedicada tanto às artes, né, à comunicação visual, quanto ao próprio município, isso é muito legal, né? Eu digo que o projeto é 70% teu, João. O meu é só uma parcelinha ali, só para contribuir a histórica. Não, obrigado, então, só porque eu botei pilha, mas não é 70% meu, não. Valeu, brigadão. Valeu, João, até mais. É.